A maioria das pessoas acredita que o sucesso é fruto do acaso, que a sorte sorri apenas para alguns escolhidos. Napoleon Hill, porém, desmontou essa ilusão com precisão quase científica. Ele provou que nada na vida acontece por acidente. Existe um padrão invisível que governa cada conquista, cada fracasso, cada coincidência. E esse padrão, embora invisível aos olhos, é perfeitamente mensurável pela mente que sabe observá-lo. A sorte, na verdade, é apenas o nome que os ignorantes dão à lei que desconhecem. Hill afirmava que todo resultado é precedido por uma causa mental. O pensamento é o molde invisível do destino, e cada ideia repetida com emoção e crença começa a atrair por ressonância circunstâncias equivalentes. Quando alguém pensa com clareza e age com fé, entra em sintonia com esse padrão, o mesmo que faz a riqueza, as oportunidades e os encontros certos parecerem coincidências. Nada é coincidência. Tudo é resposta. O universo não premia a esperança passiva. Ele replica com exatidão a frequência da consciência dominante. Ele chamava esse princípio de lei do ritmo e da correspondência. Assim como as marés obedecem à gravidade, o sucesso obedece à vibração mental. Pessoas que vivem em dúvida e medo quebram o ritmo, anulam o campo e criam instabilidade. Já aquelas que vivem em certeza e ação permanecem dentro da frequência criadora, e os resultados fluem como uma sequência inevitável. Hill observou que os homens mais bem-sucedidos que estudou, de Henry Ford a Thomas Edison, pareciam sortudos, apenas para os que não compreendiam o padrão invisível que os movia. Esse padrão é silencioso, mas absoluto. Ele conecta pensamento, emoção e ação numa teia de causalidade. Cada vez que alguém mantém um pensamento carregado de emoção por tempo suficiente, ele se torna uma forma mental viva, uma instrução energética que molda a realidade. É por isso que alguns atraem oportunidades, enquanto outros, com as mesmas condições, colhem estagnação. Não há favoritismo divino, há sintonia vibracional. Hill dizia: o universo não responde ao que você deseja, mas ao que você realmente acredita. O erro mais comum é confundir desejo com merecimento. Desejar é imaginar. Merecer é vibrar na convicção de que o desejo já é real. Esse é o ponto de virada. O padrão invisível não lê palavras, lê frequências. A mente que acredita plenamente se torna uma força criadora. E o que o mundo chama de sorte nada mais é do que a expressão física dessa coerência interior. Hill chamava isso de a matemática da fé, um cálculo exato entre pensamento, crença e resultado. A partir daqui você vai descobrir que a sorte é apenas o reflexo da ordem mental. Vai entender como o padrão invisível organiza tudo o que acontece e como Napoleon Hill já havia descrito esse mecanismo há quase um século. O que muda o destino não é o acaso, é o alinhamento. E aquele que aprender a enxergar o invisível deixará de esperar milagres para se tornar o próprio milagre em movimento, o mito da sorte e o engano da aleatoriedade. Napoleon Hill desafiou uma crença profundamente enraizada, a ideia de que o sucesso é uma questão de sorte. Ele via essa crença como uma fuga de responsabilidade, um mecanismo psicológico que o ser humano usa para justificar o próprio fracasso. A sorte para Hill é uma desculpa sofisticada para a falta de consciência das leis mentais que regem a realidade. Ele dizia que nada acontece sem uma causa específica e que o que chamamos de acaso é apenas o efeito de causas que ainda não compreendemos. O acaso é a ignorância disfarçada de mistério. Segundo Hill, as pessoas costumam associar sucesso a acontecimentos externos, conhecer a pessoa certa, estar no lugar certo, receber uma oportunidade inesperada. Mas ao estudar centenas de milionários e líderes, ele percebeu que todos possuíam algo em comum: um estado mental constante de propósito e expectativa positiva. Eles não esperavam sorte, criavam campo. Cada um deles vibrava com tanta clareza na direção do próprio objetivo que o universo parecia conspirar a favor. O que os outros chamavam de coincidência, Hill
chamava de correspondência. A mente humana é um transmissor e receptor de energia. O pensamento emitido com emoção é uma onda vibratória que viaja no espaço e retorna com fenômenos equivalentes. O homem que pensa em abundância atrai oportunidades. O que pensa em escassez atrai obstáculos. Isso não é superstição, é sintonia. Hill explicava que a chamada boa sorte nada mais é do que a materialização de uma série de decisões e atitudes guiadas por um padrão mental coerente. É o alinhamento entre fé, propósito e ação. Ele comparava a vida a um campo magnético. Quando a mente está desorganizada, o campo é caótico e os resultados se dispersam. Quando está focada, o campo se alinha e tudo começa a fluir em harmonia. É o que as pessoas chamam de estar em um bom momento, quando, na verdade, é o momento que está respondendo à sua vibração. Hill via isso em todos os grandes realizadores. Nenhum deles esperava que algo acontecesse. Eles esperavam fazer acontecer. A diferença está na frequência da expectativa. O mito da sorte nasce da preguiça mental. É mais fácil acreditar em sorte do que em disciplina, mais confortável culpar o destino do que dominar a própria mente. Hill afirmava que o destino não é escrito por forças misteriosas, mas pelo padrão invisível que cada pessoa repete diariamente em seus pensamentos e emoções. Quando esse padrão é coerente, a sorte parece existir. Quando é fragmentado, nada prospera. A verdade é que a sorte é apenas o nome poético que damos à sincronia entre mente e universo. O homem que compreende essa lei deixa de jogar com o acaso e começa a jogar com a consciência. Hill chamava isso de libertação do pensamento comum, o momento em que o indivíduo desperta para o fato de que é o engenheiro invisível do próprio futuro. A fórmula oculta que rege os resultados. Napoleon Hill acreditava que toda conquista humana, do menor gesto à maior fortuna, obedece a uma fórmula precisa. Nada é aleatório. Cada resultado é a soma exata de um pensamento dominante, uma emoção correspondente e uma ação coerente. Ele chamava isso de a equação invisível do sucesso. O que o mundo chama de sorte é, na verdade, o produto final dessa combinação perfeita. Hill via o universo como um grande mecanismo matemático que responde com exatidão à vibração mental que o homem emite, nem mais, nem menos. Essa fórmula começa no pensamento, mas só ganha poder quando o pensamento é impregnado de emoção. A emoção é o combustível da criação. Um desejo frio é apenas um devaneio. Um desejo carregado de sentimento se transforma em força viva. Hill observou que pessoas que realmente prosperam não apenas pensam, elas sentem o resultado antes de vê-lo. Elas criam uma certeza emocional que se traduz em ação constante. Essa coerência entre mente e corpo produz o campo energético que move os acontecimentos. Ele afirmava que pensamento plus, emoção plus, ação e nasce resultado previsível. Essa é a fórmula que rege todos os fenômenos de sucesso. Quem pensa em grandeza, sente entusiasmo e age com consistência, entra em sintonia com o padrão invisível que multiplica oportunidades. Quem pensa em medo, sente dúvida e age com hesitação, gera o padrão oposto. E o mundo responde na mesma frequência. Hill dizia que a vida é um espelho mental. Ela apenas reflete o conteúdo vibracional do indivíduo. A maioria das pessoas falha porque rompe a equação. Pensam positivo por um momento, mas duvidam logo em seguida. Desejam riqueza, mas vibram em escassez. Falam em fé, mas agem com medo. Essa incoerência gera ruído no campo e interrompe o fluxo criador. O universo não responde a intenções contraditórias. Hill insistia que o primeiro passo é a clareza mental. Definir o que se quer com precisão, até que o subconsciente aceite essa ideia como fato. Só então, a energia começa a se organizar ao redor do propósito. Ele via a mente como um laboratório. Todo pensamento é uma ordem. Toda emoção é uma frequência. Toda ação é um catalisador. Quando os três operam em harmonia, a realidade se curva. Essa é a razão pela qual alguns prosperam em qualquer circunstância. Eles dominam a fórmula,
mesmo sem compreendê-la intelectualmente. Já outros, mesmo com talento e oportunidades, desperdiçam a energia da criação por falta de disciplina mental. Hill dizia que dominar essa fórmula é o mesmo que decifrar a linguagem do universo. O acaso desaparece e o homem passa a prever e provocar os próprios resultados. Ele deixa de ser jogado pelas marés da vida e se torna o navegador de sua realidade. É essa consciência que separa os que acreditam em sorte dos que compreendem a lei. A fórmula invisível sempre funcionou. O único erro é não percebê-la em ação. O campo invisível do pensamento direcionado. Napoleon Hill acreditava que o pensamento não é abstrato, é substância. Cada ideia emitida pela mente carrega uma frequência mensurável, um padrão vibracional que viaja pelo éter e interage com outras mentes, circunstâncias e oportunidades. Ele chamava isso de o campo invisível do pensamento direcionado. Quando o homem aprende a pensar com propósito e intensidade, cria uma força magnética real, capaz de moldar a matéria e alterar os eventos que o cercam. O pensamento, segundo Hill, é a matéria-prima da criação, e o universo é o espelho que reflete o que o homem mantém com constância na consciência. Hill comparava a mente a uma estação de rádio. Pensamentos carregados de emoção são sinais enviados. Acontecimentos e pessoas que vibram na mesma frequência são os receptores. Quando alguém se mantém em sintonia com uma ideia de sucesso, atrai naturalmente tudo o que está alinhado a ela. É por isso que oportunidades parecem surgir do nada. Nada surge do nada. Tudo responde ao campo invisível que o pensamento direcionado cria. A diferença entre o homem comum e o homem extraordinário é que o primeiro pensa por acaso, enquanto o segundo pensa por intenção. Esse campo não é neutro. Ele se fortalece com foco e se fragmenta com dispersão. Hill afirmava que a mente é como uma lente, quando concentrada, incendeia, quando difusa, apenas ilumina. O poder surge quando o pensamento é mantido na mesma direção por tempo suficiente para gerar ressonância. A mente disciplinada é um transmissor estável e o universo é um eco fiel. O homem que pensa em riqueza com fé inabalável e age em coerência cria um campo vibracional que inevitavelmente atrai prosperidade. Hill observava que cada mente humana está conectada a uma inteligência infinita. Quando o pensamento é puro e persistente, essa conexão se fortalece. O indivíduo passa a receber ideias, intuições e coincidências que parecem vir de fora, mas que, na verdade, são respostas do próprio campo. Ele chamava isso de inspiração orientada, quando o universo devolve à mente tudo o que ela projetou com clareza. É nesse ponto que o pensamento deixa de ser apenas um processo mental e se torna uma força criadora autônoma. O segredo está na direção. Pensar com propósito é diferente de pensar por hábito. Hill ensinava que o pensamento direcionado é aquele que carrega um destino, uma meta, uma imagem definida. Ele não se dissipa em distrações. Ele é alimentado diariamente por emoção e reforçado por ação. Esse é o padrão invisível que gera resultados visíveis. Pessoas que dominam essa técnica não se perguntam se algo vai dar certo. Elas agem como se já tivesse dado. O campo invisível do pensamento direcionado é a verdadeira origem daquilo que o mundo chama de milagre. É a ponte entre o invisível e o concreto. Hill dizia que o pensamento é a primeira causa de toda a realização humana, o molde do futuro em estado bruto. Quem aprende a dirigir a mente, dirige o destino, e aquele que domina o próprio campo mental descobre que a sorte nunca existiu. Apenas a correspondência entre o que se pensa e o que se manifesta. Como o inconsciente molda o destino sem pedir permissão. Napoleon Hill afirmava que o homem não vive de acordo com o que deseja conscientemente, mas conforme o que acredita inconscientemente. O inconsciente é o verdadeiro engenheiro da realidade, silencioso, preciso e impessoal. Ele não julga, não questiona, apenas executa os comandos emocionais que recebe. A mente consciente pode dizer, eu quero prosperar,
Mas se o subconsciente carrega o padrão de escassez, culpa ou medo, é esse padrão que será materializado. Hill dizia que o destino é a repetição organizada das crenças profundas, não das intenções superficiais. Ele descrevia o subconsciente como um campo fértil que aceita toda semente plantada com emoção. Cada pensamento carregado de sentimento se torna um comando, e o inconsciente trabalha incessantemente para transformá-lo em fato. Essa é a razão pela qual muitos oram por abundância e continuam vivendo em escassez. O pedido é consciente, mas o sentimento dominante é de falta. O inconsciente responde à vibração emocional, não às palavras. Hill chamava isso de a linguagem secreta da mente, onde o que se sente é mais poderoso do que o que se diz. Para reprogramar o destino, é preciso reprogramar esse campo oculto. Hill desenvolveu o conceito de autossugestão, o ato deliberado de impregnar o subconsciente com ideias de poder, fé e propósito. Ele sabia que a repetição cria familiaridade e a familiaridade gera crença. O inconsciente não distingue verdade de mentira. Ele aceita o que se repete com emoção. Assim, o homem que repete diariamente imagens de sucesso começa a moldar o próprio destino, porque altera a frequência de sua mente mais profunda. Hill observava que o subconsciente está em constante comunicação com a inteligência infinita. Quando uma crença é aceita por ele, o universo começa a organizar os meios para confirmá-la. É por isso que pensamentos negativos se concretizam tão facilmente. O medo é fé invertida. A pessoa teme com tanta intensidade que o inconsciente entende o medo como desejo. Hill ensinava que é preciso vigiar não apenas o que se pensa, mas o que se sente, porque o inconsciente transforma emoções em matéria. A mente subconsciente também é responsável por atrair circunstâncias compatíveis. Ela filtra informações, oportunidades e pessoas que validem o padrão dominante. O homem que acredita ser azarado, sem perceber, rejeita chances e busca ambientes que confirmem sua crença. Já aquele que acredita ser guiado por uma força maior, inconscientemente, toma decisões que o colocam no caminho da expansão. Hill dizia que a diferença entre o fracassado e o bem-sucedido é o padrão invisível de crenças que governa o inconsciente de cada um. Aqueles que aprendem a dominar essa mente oculta descobrem que não há azar, destino ou coincidência. Há programação. O inconsciente é a oficina onde o futuro é fabricado. Quando a fé, a repetição e a emoção se unem, ele obedece como uma lei natural. Hill afirmava que esse é o verdadeiro poder criador do homem, transformar o inconsciente em aliado. Quem reprograma a mente oculta elimina a sorte e cria a precisão espiritual, o domínio consciente sobre as forças invisíveis que moldam a vida. O ritmo misterioso das coincidências significativas. Napoleon Hill acreditava que o universo não opera em caos, mas em sincronia. Ele dizia que aquilo que muitos chamam de coincidência é apenas o reflexo visível de um alinhamento invisível. Quando o pensamento, a emoção e a ação entram em harmonia, surge um ritmo misterioso que faz com que pessoas, oportunidades e eventos se encaixem com precisão quase sobrenatural. Hill chamava esse fenômeno de o princípio da correspondência mental, a força que traduz vibração interna em circunstâncias externas. Esse ritmo é o que cria os chamados acasos felizes, o encontro improvável, o telefonema inesperado, a oportunidade que surge no momento certo. Para Hill, nada disso é sorte. São respostas da mente universal à vibração que o indivíduo emite com constância. Quando alguém mantém uma ideia viva dentro de si com fé e entusiasmo, o universo reorganiza o cenário externo para confirmar essa crença. É a mesma lei que faz o agricultor colher aquilo que planta. Cada pensamento é uma semente lançada no campo invisível da existência. Hill observava que pessoas altamente bem-sucedidas pareciam atrair coincidências em série. Sempre no lugar certo, sempre na hora certa. O que realmente acontecia era sintonia. Elas viviam em ritmo com o padrão criador.
Suas mentes eram como antenas calibradas para captar oportunidades compatíveis com seus propósitos. Hill afirmava que o universo é extremamente preciso. Não entrega o que o homem deseja, mas o que ele vibra de forma contínua. Ele via esse ritmo como uma música cósmica. Quando a mente humana se afina com a melodia da criação, tudo flui. Mas quando vibra em desordem, nada acontece. A ansiedade quebra o compasso, o medo muda o tom, a dúvida silencia a harmonia. Por isso, Hill ensinava que a fé é ritmo e que o entusiasmo é a pulsação dessa música interior. O homem que vive com fé e propósito cria o ambiente vibracional em que coincidências se tornam inevitáveis. Nas Escrituras, esse princípio é expresso na frase: "A cada um será dado segundo a sua fé." Hill interpretava isso como a mecânica espiritual da sincronia. O que o homem acredita com intensidade torna-se padrão de atração. As coincidências são apenas a prova externa de que o invisível está funcionando. É a vida dizendo: "Você está no compasso certo." Hill afirmava que é impossível escapar desse ritmo. Todos estão nele, consciente ou inconscientemente. A diferença é que poucos o percebem. Quando o indivíduo entende que sua vibração cria o ritmo da própria vida, ele deixa de esperar milagres e começa a sincronizar-se com eles. Nesse estado, a intuição se intensifica, as decisões tornam-se certeiras e o caminho se abre sem esforço. Não é mágica, é ressonância. As coincidências significativas são o idioma pelo qual o universo conversa com quem aprendeu a escutar. Hill dizia que, quando o homem vive em harmonia com o próprio propósito, o mundo inteiro colabora. O invisível se organiza, o tempo se curva e o destino se torna previsível. Esse é o verdadeiro ritmo da sorte, a sinfonia perfeita entre pensamento e realidade. O erro humano de quebrar o padrão. Napoleon Hill afirmava que a maior tragédia do ser humano não é a ignorância das leis mentais, mas a incapacidade de mantê-las em funcionamento por tempo suficiente para colher seus frutos. Ele via isso como o erro mais comum, o rompimento do padrão. As pessoas iniciam um processo de fé, entusiasmo e ação, mas diante do primeiro obstáculo, recuam. Essa oscilação entre crença e dúvida é o que desintegra o campo vibracional e impede o fluxo de resultados. O universo responde à constância, não à intensidade passageira. Hill dizia que a mente humana é como um transmissor de energia. Quando o sinal muda constantemente, o universo não consegue decodificar o comando. O homem que acredita hoje e teme amanhã envia mensagens contraditórias ao campo invisível e a realidade se torna instável. Essa inconstância cria o que ele chamava de curto-circuito vibracional, a interrupção do processo criador. O pensamento perde poder quando é interrompido pelo medo, porque o medo é a força contrária que dissolve a construção invisível do sucesso. A disciplina mental, portanto, é a chave para sustentar o padrão. Hill observava que as mentes mais poderosas da história eram aquelas que mantinham o mesmo foco por longos períodos, independentemente das circunstâncias externas. Elas não se deixavam abalar por resultados temporários, porque compreendiam que o invisível leva tempo para se organizar. Enquanto a maioria desiste quando não vê o resultado imediato, o sábio persiste porque sabe que o campo invisível continua em movimento, mesmo no silêncio. Ele chamava esse comportamento de persistência inteligente, a habilidade de manter o padrão mesmo na ausência de evidências. É nesse ponto que o poder espiritual se distingue do esforço físico. O homem comum luta contra a realidade. O homem consciente vibra acima dela. Ele não precisa forçar resultados, porque sua constância energética atrai o que deseja de forma natural. O universo é uma máquina de espelhos. Ele reflete com exatidão o padrão que não se quebra. O erro humano nasce da pressa e da dúvida. A pressa é a ansiedade de quem não confia no tempo. A dúvida é a negação do poder interior. Hill ensinava que cada vez que o indivíduo questiona se algo vai dar certo, ele reinicia o processo vibracional, voltando à estaca zero.
É como plantar uma semente e arrancá-la todos os dias para verificar se está germinando. O padrão se forma no silêncio da constância, não na agitação da impaciência. Hill via a fé como uma força mecânica, não emocional. Ela é estável, calculada, persistente. O universo responde ao padrão contínuo da mente e não às súplicas intermitentes. Romper o padrão é romper o ciclo da criação. Por isso ele dizia: quem duvida destrói o que começou a construir. A sorte, o sucesso e a abundância não são recompensas aleatórias. São o resultado inevitável da mente que sustenta sua vibração até que o invisível se torne visível. O homem que aprende a manter o padrão descobre que o tempo é seu aliado. Ele deixa de oscilar e o universo finalmente o reconhece como um emissor estável. Nesse ponto, o destino deixa de ser imprevisível. Hill via essa estabilidade mental como o verdadeiro milagre. A capacidade de permanecer fiel à própria frequência até que a realidade se curve diante dela. O código dos que vivem no fluxo. Napoleon Hill observou que existe uma diferença nítida entre aqueles que perseguem o sucesso e aqueles para quem o sucesso parece vir naturalmente. Os primeiros lutam contra a corrente, os segundos fluem com ela. Ele chamava essa condição de viver em harmonia com o padrão invisível. Os que vivem no fluxo não dependem da sorte porque operam em ressonância com a lei que Hill identificou. Pensamento claro, emoção alinhada e ação coerente. O universo responde a essa tríade como um rio que reconhece o curso da própria água. Essas pessoas possuem um código silencioso, jamais agem em conflito com o que acreditam. Não decidem por medo, não recuam por dúvida e não avançam sem propósito. Hill explicava que essa integridade vibracional é o segredo da fluidez. Quando o pensamento e o sentimento estão unificados, a ação se torna natural, sem esforço. O mundo parece conspirar, mas na verdade está apenas refletindo a harmonia interior. Essa coerência cria o que Hill chamava de momentum espiritual, o estado em que a energia se torna autoalimentada. O homem em fluxo não precisa de motivação constante. Ele é movido por propósito, não por circunstância. Hill descrevia esse tipo de pessoa como alguém que vive em estado de causa, não de efeito. Enquanto a maioria reage à vida, quem vive no fluxo cria o próprio ritmo. Ele entende que cada evento é apenas um espelho do seu estado interior, e por isso ajusta a mente, não o mundo. Essa autocorreção contínua o mantém em alinhamento com o padrão invisível. Hill comparava o fluxo à gravidade, uma força universal que puxa tudo o que está em harmonia com ela. Quando o homem entra nesse estado, portas se abrem, pessoas certas aparecem, ideias surgem espontaneamente. Não há resistência, apenas continuidade. O trabalho se torna prazer e o progresso parece natural. Ele dizia que o sinal mais claro de que alguém entrou em fluxo é a sensação de paz acompanhada de movimento, um agir tranquilo e poderoso ao mesmo tempo. Mas o código tem um preço: autodomínio. Viver no fluxo exige vigilância mental. É necessário proteger o pensamento de interferências externas e emoções desordenadas. Hill alertava que o fluxo não é permanência automática, mas manutenção consciente. Assim como o músico precisa afinar o instrumento, o homem precisa ajustar sua vibração diariamente. Fé, gratidão e disciplina são as 3 cordas dessa afinação. Quando uma delas se rompe, o ritmo se perde. Hill via o fluxo como a verdadeira definição de prosperidade. Não é apenas ter dinheiro, mas estar em harmonia com o processo de criação contínua. É viver com confiança, agir com clareza e permitir que o resultado se manifeste sem resistência. Nesse estado, o homem deixa de buscar sinais e se torna o próprio sinal. O universo reconhece sua assinatura energética e o coloca em sintonia com tudo o que é compatível com sua frequência. Para Hill, viver no fluxo é alcançar o ponto mais alto da consciência humana, o ponto onde o acaso desaparece e a ordem divina se revela. É o estado onde o homem deixa de depender da sorte, porque aprendeu a operar no mesmo padrão que governa o cosmos. Nesse ponto, prosperar não é mais uma conquista, é uma consequência inevitável.
O despertar, tornar-se o arquiteto do próprio padrão. Napoleon Hill acreditava que o maior poder do ser humano é o de projetar o próprio destino através da consciência. Ele dizia que o despertar acontece no exato momento em que o homem percebe que nada em sua vida é produto do acaso, que tudo, absolutamente tudo, é o reflexo de um padrão interno em funcionamento. Nesse instante, o véu da sorte se rasga e o indivíduo assume o papel de arquiteto do invisível. Ele entende que a mente não é apenas um instrumento de pensamento, mas uma oficina de criação, onde cada ideia molda silenciosamente o mundo exterior. Hill afirmava que esse despertar não é místico, é prático. Começa quando o homem decide observar os próprios pensamentos e reconhecer quais padrões o mantêm preso à repetição. O autoconhecimento é o primeiro martelo do arquiteto. Identificar crenças, corrigir vibrações e alinhar emoções é o mesmo que ajustar a fundação da casa onde a prosperidade vai habitar. A partir desse ponto, cada pensamento passa a ser escolhido com intenção, e cada ação se torna um tijolo consciente na construção do destino. Tornar-se o arquiteto do próprio padrão exige mais que fé, exige domínio. Hill dizia que fé sem disciplina é imaginação desperdiçada. A mente precisa ser treinada como um músculo até que obedeça ao comando da vontade. O homem desperto não permite que pensamentos aleatórios ocupem o espaço criador. Ele vigia a mente como um guardião do templo interior, sabendo que o padrão invisível responde a tudo o que é cultivado com emoção. Onde a atenção repousa, a energia se organiza. Onde há dúvida, o padrão se rompe. Hill comparava o despertar ao momento em que o aprendiz se torna mestre. Antes ele tenta controlar o mundo externo. Depois, descobre que basta controlar o interno. O verdadeiro poder não está em manipular circunstâncias, mas em escolher a frequência mental que as atrai. É nesse ponto que a vida deixa de ser reativa e se torna arquitetônica. Cada resultado é um projeto intencional, cada conquista, uma construção consciente. O arquiteto do próprio padrão não pede sorte, ele cria estrutura. Ele entende que o universo é confiável e previsível quando compreendido em sua linguagem vibracional. Hill ensinava que, quando o homem vive em harmonia com essa lei, o esforço se transforma em fluxo, o medo em fé e o impossível em resultado. Tudo passa a obedecer à arquitetura da consciência. O despertar é o momento em que a pessoa se reconhece como criadora, não como vítima. É a compreensão de que o invisível está sob sua responsabilidade e que cada pensamento é um traço do projeto que o universo materializará com precisão divina. Hill dizia que esse é o ápice do poder humano, não mais buscar respostas, mas ser a própria resposta. O homem que alcança esse nível de consciência não depende da sorte, porque se tornou a causa ordenadora da própria realidade. Ele é o padrão invisível em movimento.